Acho que o pessoal deve estar entrando agora, vai entrar bastante gente aqui com a gente. Qualquer problema que tiverem com a transmissão, mandem aí no chat, que aí o pessoal da produção aqui já dá um jeito, tá? Se o som também não tiver, se tiver tudo certo, vamos embora. Estou aqui também hoje com o Davi, da Cienza, e o Pedro, do Banco Pan. Eles vão se apresentar. Então, Davi e Pedro, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da experiência, de onde vocês trabalham, e aí já aproveita o momento da apresentação e também falar, assim, até para quem ainda não está familiarizado com o termo, com o conteúdo, explicar para o pessoal um pouco sobre, na visão de vocês, o que é Open Bank. Bom, primeiro, Renato, eu queria agradecer muito o convite. Acho que é uma experiência incrível de poder compartilhar sobre um tema que a gente está notando no mercado esse crescimento, né? O quanto esse tema está ganhando relevância. Tá? Bom, rapidamente me apresentando, eu sou o Davi Cunha, eu trabalho hoje sou Head de Soluções Financeiras da Cienza. A Cienza é uma aceleradora digital. A gente tem a missão de ajudar as empresas a saírem do modelo analógico para o digital. E a gente trabalha muito forte com o conceito de Venture Building. Né? Recentemente nós lançamos no mercado a nossa plataforma Bank4, né? que eu sou hoje CEO responsável pela operação. A ideia realmente é unir o que é de melhor em termos de plataforma de serviços financeiros, assim como também ajudar a acelerar esse modelo de Open Banking. Então, a gente se considera hoje uma Bank Tech, para ajudar tanto uma empresa a lançar uma fintech muito mais rápido ao mercado, ou mesmo acelerar um modelo de banco digital. Então, esse é o grande desafio que eu tenho hoje à frente. Tá? Bom, com relação ao Open Banking, eu acho que em termos conceituais, né, acho que é importante todo mundo estar por dentro do que é o conceito. Trata-se basicamente você abrir a instituição financeira através de APIs abertas, né, abrir a informação para que terceiros, aí eu falo empresas, uma fintech, um desenvolvedor possa criar uma nova solução, né? Mas acima de tudo é dar a oportunidade para que essas empresas possam lançar novos modelos de negócio, tá? De forma muito mais rápida e eficiente ao mercado. A gente sabe que uma fintech, por exemplo, ela vive do quê? De trabalhar, de oferecer novas experiências baseadas no consumo de dados, né? E uma vez que essa parceria, né, que o banco, a instituição financeira forneça essas informações de maneira aberta, essas fintechs, né, ou mesmo outro banco, um banco menor, pode lançar soluções para o mercado com muito mais velocidade, com muito mais inovação, e atendendo principalmente o foco no cliente. Eu sempre falo e repito, o cliente hoje mudou. Quando a gente fala que ele mudou, ele busca novas experiências com uma velocidade incrível. Então, muitas vezes a empresa, olhando somente a inovação interna, ela não consegue entregar com essa velocidade. Então, a parceria com as fintechs é fundamental. Então, em resumo, Open Bank significa habilitar novos modelos de negócios, ok? É isso. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que para a gente é muito gratificante ver o assunto vindo à tona cada dia mais. Regulador e empresas do mercado, sejam elas empresas mais novas, startups, ou até instituições mais antigas, mais tradicionais. Ver essa galera falando do tema para a gente é muito bacana. Modelo diferente de tratar o dado do cliente, então a Contas conseguiu fazer isso com o Banco do Brasil, e aí atualmente estou lá tocando o projeto do Banco Digital lá do Banco Pan. E quando eu falo de Open Bank,
concordo com muito aí do que o Davi falou, acho que é um movimento onde a gente passa a entregar para o mercado, e aí eu do outro lado da mesa, né, como banco, a gente começa a entregar para o mercado informação ou a possibilidade de transacionar utilizando o core do banco e as informações que tem dentro do banco. E na minha visão, quem sempre ganha com isso é o consumidor. Concordo que a gente teve uma mudança de mindset do mercado, né, de customer centric, onde todo mundo começa a olhar o usuário com mais importância do que o que ele era olhado antigamente. E aí, com a tecnologia e com a questão das Open APIs, o que a gente consegue é começar a entregar a experiência contextual para o usuário. Então, por que eu tenho que sair do meu Facebook ou do meu WhatsApp para poder consultar o saldo da minha conta corrente ou o limite do meu cartão ou para pagar um boleto? Antes é porque, tecnicamente, a gente fazer isso de uma forma segura, com uma boa experiência. Hoje, quem tem audiência do usuário já tem possibilidade de trazer isso de forma contextual e com integração, com segurança necessária para essa transação poder acontecer. Então, o Open Banking nada mais do que isso, né? O banco expor informação e o teu core para outras empresas ou as pessoas poderem construir soluções em cima, experiências diferentes ou modelos de negócio diferentes, se utilizando dessa licença bancária ou das informações que a gente tem dentro de casa. Então, na minha visão, é um pouco esse o contexto que eu enxergo de Open Banking. Pô, legal. Vou pegar o gancho, então, vamos falar assim, como que isso impacta o mercado na visão dos bancos, então, uma visão do teu lado, por exemplo, como banco e como criadoras de soluções que vão estar satélite a tudo isso, como fintechs, insurtechs e outras techs, startups, por exemplo. Como que isso impacta esse mercado e como isso impacta também a sociedade? Você quer começar? Acho que, bom, vamos lá. Em linha do que o Davi comentou lá no começo, né, o consumidor no centro. Então, olhando primeiro pelo vetor da sociedade, eu acho que é quem mais sai ganhando com isso. Que a partir do momento onde eu, que sou dono da minha informação, eu, pessoa física, tenho possibilidade de pegar a informação que o banco tem sobre mim, ou que a instituição financeira, que não necessariamente precisa ser um banco, tem sobre mim, e eu pego essa informação e compartilho com outra empresa que está querendo trazer um serviço para mim, primeiro, eu consigo ter uma experiência de uso muito diferente e muito melhor, então a gente passa a não ficar refém de uma única experiência de uso para ter acesso a uma informação, uma transação. Então, acho que com isso o consumidor ganha muito. Acho que um ponto 2, com esse uso desses dados, a chance de eu ter uma oferta mais assertiva com relação a preço e ao meu momento de vida é muito grande. Então, imagina numa lógica de concessão de crédito, onde eu dava o meu CPF e a instituição financeira, a fintech ou o que fosse, ia pegar um birô tradicional de mercado. A partir do momento que a gente tem o Open Banking acontecendo entre todas as instituições, ele consegue ter a visibilidade de tudo que aconteceu na minha vida financeira nos últimos 10 anos. E com tudo que a gente tem hoje de tecnologia em nuvem, etc., para processar esses dados, a chance de eu ter uma oferta assertiva num preço mais adequado para mim é muito melhor. Ou seja, eu começo a ter também soluções com preço melhor para o cliente. E aí, no fim do dia, só por ter uma boa experiência de uso, melhor do que eu já tinha, e com uma oferta um pouco mais assertiva, eu saio ganhando muito. E aí, quando eu olho do outro lado, né, quando a gente olha a instituição financeira, na minha visão, a instituição financeira tem que mudar um pouco o mindset que a gente vinha tendo há um tempo aí. Que, na verdade, eu entregar esse dado para o mercado, eu posso estar vendendo o meu serviço também, só que eu não estou sendo a camada de contratação dessa experiência. Então, eu não estou abrindo mão da minha margem. Eu posso estar entregando o meu produto, eu só estou compartilhando, talvez, parte dessa margem com alguém que pode ter uma especialidade melhor em construir um tipo de experiência para um público específico, por exemplo. Então, volto ali no caso da Conta Azul. Muito provavelmente a Conta Azul tem mais competência em construir uma experiência de uso de banking para uma PME do que um banco que atende um espectro de 8, 10 milhões de clientes. Então, ele atende desde o corporate até o MEI. Dificilmente esse cara vai conseguir customizar muito a experiência. Então, essa questão de entregar os dados e as transações contextualmente, eu acho que a instituição financeira tem que começar a enxergar isso com bons olhos. E aí, na minha visão, o terceiro vetor que a gente comentou, que são as fintechs, ou empresas que querem nascer, eles começam a ganhar muito com velocidade. Então, eles passam a ter acesso a uma plataforma e a um mercado que já está maduro, que já sabe fazer muita coisa. Então, ele não precisa mais aprender muita coisa fazendo do zero. Então,
lógica de risco de crédito, por exemplo, é um negócio que, cara, demora para aprender e você tem que ter estômago para aprender. Você perde bastante dinheiro se você errar. E dificilmente uma fintech tem esse track record necessário para construir um negócio que faça sentido, ou funding suficiente para ficar tentando até aprender. Então, por que não customizar a experiência, entregar um produto aproveitando do que é a parte do core do banco mesmo? Então, eu acho que todo mundo que está nascendo no mercado agora tende a ter acesso a muita ferramenta e, com isso, uma velocidade de go-to-market muito maior. E, mais do que isso, começa a ter também uma abertura à concorrência muito grande, que, de novo, aí a gente volta para o consumidor, né? Quando eu abro possibilidade para qualquer um construir solução, o consumidor é quem sempre sai ganhando, porque ele tem mais poder de escolha de todas as soluções que o mercado tem. Então, acho que um pouco da minha visão com relação a esses 3 vetores é isso daí. Ótimo, eu concordo muito com o que o Pedro colocou. Eu acho que eu sempre gosto de mencionar, deixar claro, eu enxergo o Open Banking como um modelo que eu chamo de triple win. É um modelo campeão no sentido que tanto o consumidor pode ganhar, quanto a fintech pode ganhar, né, quanto o próprio banco pode ganhar. Então, todo o ecossistema financeiro ganha. E acredito, particularmente, que nós vivemos um momento ímpar em termos de mercado que realmente pede o Open Banking, né? Se a gente começar pela visão do consumidor, eu comecei lá atrás falando que realmente o consumidor precisa de apoio na tomada de decisão, né? Hoje ele quer, a gente vive um momento muito interessante de mercado, que é uma possibilidade de retomada do ciclo de crédito, né? O consumidor, ele está ali, ele tem a PME, muitas vezes esse cliente, ele é penalizado com uma taxa de juros, com um spread muito maior, por conta da falta de conhecimento, né, de ter informações sobre aquele cliente, né? E aí a gente sempre existe a alegação de que realmente no Brasil a taxa de inadimplência é alta, sim, ela é alta, né? Mas eu não posso penalizar o bom pagador, quem de fato tem condição de cumprir com os seus compromissos por conta de falta de conhecimento. Então a gente vive realmente um momento ímpar, onde eu vejo, primeiro, para o cliente, eu posso empoderar esse cliente com o Open Banking, né? Criar novas experiências, uma velocidade muito mais incrível, e aí, de fato, a fintech, que é esse segundo vetor, ele executa um papel fundamental, né? Historicamente, a fintech nasceu exatamente por essa falta, essa dificuldade em a instituição financeira tradicional, em atender, em conhecer, em criar experiências com a velocidade que o cliente precisa. Né? Da forma como ele precisa, né? Customizada para aquele segmento. Exatamente, da forma, no momento, na experiência. Então, eu estou ali numa loja querendo comprar um produto, mas por conta de eu ter um registro lá no birô negativado, muitas vezes eu não compro. Mas muitas vezes esse registro foi por conta de uma conta atrasada, ou uma informação muito que se de fato eu conseguir trabalhar com essa informação, se eu conseguir ter dado, conhecer aquele cliente, eu consigo entregar para ele uma experiência, fazer um empréstimo para ele ali na ponta, habilitar e empoderar. Então, acho que a fintech, ela vem, de fato, ela supre esse gap de relacionamento, de experiência com o consumidor, e entrega a inovação com uma velocidade muito mais incrível, né? Ela está ali na ponta, né? Para o banco, eu vejo uma tremenda oportunidade, né? Por quê? Primeiro, atender, conseguir atender esse novo ciclo de crescimento do crédito, né? Como emprestar para esse consumidor se realmente eu não conheço, né? E aí o uso de dados, de tecnologias, de machine learning, né, pode ajudar muito. Quem faz isso muito bem? A fintech, está próximo do consumidor, que consegue entregar uma nova solução com muito mais velocidade, né? Tem uma arquitetura mais moderna, já nasceu com esse mindset, é mais rápida, mais ágil, está próximo ao consumidor, e aí eu consigo atingir um espectro muito maior em termos de clientes. A gente sabe até localizada, né? Ela pode atuar em uma região específica, ela entende bem aquela região. Entende, conhece o consumidor, consegue entregar uma experiência, e aí entra muito a questão do custo de aquisição do cliente, né? Se olhar o banco tradicional, muitas vezes ele tem o custo para você chegar a esse consumidor, né? Às vezes abrindo uma agência, né? Contratando, ou criando uma interface nova digital para
aproximar com esse novo público, o banco investe muito dinheiro, né? Sobe muito o custo de aquisição dele e acaba tendo baixo... E a fintech, a gente está falando que ela está entregando isso muito mais barato ou num volume interessante pronto, né? Com muito mais velocidade, com menor custo. Então, a fintech ele pode sim ajudar a reter esse cliente, né, e ao menor custo. É o que eu falo, o banco agora precisa desagregar para reagregar lá na frente. Precisa desagregar para quê? Para atender esse cliente da maneira correta, começar a conhecer, fazer parte da jornada diária desse cliente, do empréstimo, do investimento, né? Às vezes eu perco o cliente para uma corretora, para um produto de investimento novo que se eu não tenho dentro de casa, esse cliente sai, né? Mas, e aí eu tenho que fazer. O banco, ele de certa maneira, para aquele produto, ele vai perder o cliente. Mas mais do que perder o cliente, ele precisa estar junto daquele cliente, né? Então, como é que eu posso, através de uma parceria, uma fintech, por exemplo, entregar aquele produto, né, ou agregar? Você nota alguns bancos já começando a agregar serviços de investimento de terceiros, porque, de fato, se o cliente chega no seu banco, na sua interface, no seu aplicativo, no seu internet bank e não encontra o produto financeiro, é natural que ele queira buscar em outro lugar. Então, em determinado momento, eu tenho que desagregar através dessa parceria, entregar a solução, mas continuar fazendo parte dessa jornada. E aí as parcerias vão ser fundamentais, porque eu vou captar esse dado, essa informação, vou estar junto para lá na frente, através do valor da marca, eu reagregar esse consumidor. De fato, o banco fazer parte dessa jornada. Então, de novo, o cliente ganha uma experiência incrível lá na ponta, sendo empoderado com crédito na hora da compra, um investimento mais eficiente, melhor, que vai trazer retornos mais interessantes para ele, né? Do lado do banco, redução de custo, né? Eu sempre digo, a inovação interna não dá mais. Não dá mais para simplesmente, dentro de casa, eu querer entregar a inovação na velocidade que o mercado. Então, a parceria ela é fundamental. Tá? E a fintech, talvez, sejam as empresas que mais vão se beneficiar do Open Bank, porque eles passam a ter acesso à informação. Eu consigo realmente entregar inovação numa velocidade incrível. E mais do que isso, né? A fintech passa a ter acesso também. Se você olhar o negócio do banco, ele é composto de alguns vetores. Funding, que a fintech dificilmente vai ter acesso ao tanto que o banco tem. Risco e compliance. O banco já sabe fazer bem essas três coisas, ele tem um nível de compliance e um regulador em cima dele já de forma muito pesada, que muito provavelmente a fintech não aguente. Ele já tem toda uma questão de risco, que ele sabe como tratar, e ele tem funding suficiente para suportar isso. Cara, por que não as fintechs se aproveitarem desses três vetores, que são tão difíceis de ter acesso, de conseguir, e aí fazer o que elas fazem bem, cara. É uma experiência bacana para um público específico, entregando valor numa velocidade que muito provavelmente a grande instituição não consiga, e, cara, a gente aqui do nosso lado continua fazendo o que a gente faz bem, que é funding, risco e compliance, para garantir com que o mercado financeiro continue tendo a solidez que tem, porque a gente sabe que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais evoluídos aí do mundo. Então, eu acho que tem um casamento muito bacana que tem para acontecer aí no tempo. Tem mesmo. Esse momento é o que você falou, é um momento interessante e bem revolucionário nesse sentido. Eu acho que isso que a gente falou aqui, ela é parte de uma vertente que a gente está mudando uma visão de quem é o dono dos dados, né? Você parte de um momento onde o cliente, ele, até por algumas regulamentações de Open Bank, ele passa a ser dono dessa informação. Então, todo o histórico dele, bancário e tudo mais, é dele. E a partir do momento que ele quiser abrir, permissionar alguma instituição, alguma plataforma, um sistema acessar, ele pode fazer isso. E isso acho que muda a forma, tudo que a gente está falando. E aí, vou também deixar para vocês uma discussão sobre como você tem enxergado a parte, você comentou de compliance, né? De fraudes e seguranças, assim. Como que isso já está sendo preparado? Quais são as garantias que a gente tem hoje de que essa abertura, a gente sabe que o banco sempre teve uma preocupação muito grande, né? Desde data centers, acessos no Brasil, fora do Brasil, cloud ou não. A cloud é um paradigma que já se quebrou, ainda bem. Demorou um pouco. Se quebrou, mas ainda tem gente demorando para tombar para lá, né?
Mas que por conta da competição de mercado, Teve que quebrar, né? Tem que quebrar. Hoje foi até chegar um top-down, né? Aí quebrou, mas assim, é o que você falou, ainda tem muita coisa híbrida ali no meio para mim, muita coisa dentro de casa. O próprio core bancário é difícil você ver um case de core bancário na nuvem. Normalmente está ali no data center. Mas é algo que... Mas está indo, né? O mercado está indo. Mas é algo que a tendência é mudar, né? Aquela própria custo de processamento. Competição. E aí a gente está entrando com uma camada que super... É uma inovação tecnológica muito grande, de exposição, de tecnologia de segurança, de SEC, né? Quase que no estado da arte aí para garantir isso. Então, assim, qual a experiência de vocês já em relação ao que vocês já viram, até o que você já tem feito lá no Banco Pan e o que o Davi já tem visto ali como integrador disso? Cara, acho que é uma preocupação sempre válida, com certeza, como garantir um nível de segurança onde você não está dentro do controle 100%, né? Você está expondo algum serviço para o mercado. Eu acho que a forma de fazer isso, obviamente, vai ser a partir do momento que os bancos abrirem as plataformas para serem transacionais, a parte de Open API do banco vai se tornar um produto. Então, do mesmo jeito que eu tenho a segurança avaliando o meu produto conta corrente, meu produto cartão de crédito, fraude avaliando essas duas coisas também, a gente vai ter que ter uma área de produto olhando o Open Banking e homologando os parceiros, ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado de para quem a gente vai abrir todo o nosso serviço, obviamente, porque senão pode vir qualquer aventureiro do mercado que é muito desestruturado e pode colocar um modelo em risco, né? Então, até inclusive o que eu acho que a própria regulação, quando a gente olha e escuta algumas conversas aí do mercado, dizem que no fim do dia quem vai ser responsável pelo ecossistema que está conectado no Open Banking é o banco. Então ele vai ter que olhar os caras que estão consumindo os serviços deles e entender como esse cara está fazendo bom uso ou mau uso disso, e aí com isso ir liberando. Mas eu acho que é um desafio muito grande, a gente tem, obviamente, grande preocupação com isso lá no banco, cada dia mais a gente tem investido em ferramentas para isso, então em dados comportamentais para tomar decisão se eu peço ou não um segundo fator de autenticação para o usuário, coisas desse tipo já começam a ser entregues na ponta, já é um negócio que não é mais no papel, agora sim já é realidade. Então cada dia mais a gente tem que continuar evoluindo com isso, e aí eu acho que o Brasil, a gente já tem muita coisa com relação à segurança, mas quando a gente olha, por exemplo, para cases de Open Banking, o próprio Banco do Brasil ainda é no modelo só de consulta de informação. Não é um modelo ainda transacional que aí sim tem uma grande quebra de paradigma que a gente vai ter que tratar muito bem segurança. Então eu acho que a gente tem um caminho grande aí de evolução que a gente vai precisar percorrer para saber se o usuário é aquele cara mesmo e se aquela transação é uma transação que deve estar acontecendo ou não. Então, na minha visão, a gente já tem bastante coisa, mas tem que evoluir muito ainda para chegar no Open Banking internacional. Perfeito. Essa é uma jornada que naturalmente ela vai acontecer, né? E a gente percebe até quando a gente compara com o modelo europeu, né? Quando a gente olha para o transacional e não só pelo acesso ao dado, né? Os desafios de você criar um modelo na Europa, de criar um modelo chamado Strong Customer Authentication, que é um modelo extremamente rígido, onde eu tenho segundo fator de autenticação, né? A análise de risco, tentativas de fraudes em tempo real. Então, conhecer o cliente, né, ter mecanismos de antifraude, de segurança ali online, vão ser fundamentais para identificar e rapidamente já disparar ali uma notificação, um alerta, um segundo fator, né? Então, e aí eu considero que você incorporar tecnologias aí que empoderem o conhecimento do cliente, né? Olhar o background, olhar o contexto da transação, o que ele está fazendo, então a tentativa não de fraude, isso é fundamental no processo, tá? E até eu acredito que um pouco por isso que o processo, a gente vai falar mais adiante, né, deve acontecer de maneira mais faseada, né? E, de novo, a gente tem uma mudança de paradigma que ele é fundamental, né? O cliente agora, ele passa a ser dono da informação, né? Então, a gente... ele vai, o cliente, de certa maneira, com essa mudança de paradigma, historicamente o banco era o dono da informação, né? Agora com o advento no final do ano passado da LGPD, da Legislação Brasileira de Privacidade de Dados, o cliente passa a ser dono.
Só que esse expor o dado, o cliente autorizar uma transação tem que ser feito com extrema responsabilidade, né? Então, você tem questões como consentimento, né? Como é que o cliente vai dar o consentimento para autorizar uma transação, né? E isso ser utilizado pela plataforma para autorizar esse transacional. Então, você tem uma série de desafios, né? Parte da jornada que eu trabalho no dia a dia, lá no Bank4, é justamente poder ajudar as empresas nessa jornada. A gente entende que a segurança é chave no processo para ajudar as empresas a transacionar o modelo do Open Banking, né? Só o acesso ao dado não é suficiente. Na verdade, eu tenho diferentes níveis de segurança que, como o Pedro bem colocou, que ao eu caminhar para o transacional, eu vou ter, de fato... E na minha visão, com relação a isso, a avaliação de risco e fraude no transacional, sim, eu vejo que no Brasil a gente ainda tem um problema até com infraestrutura. Para eu poder usar um modelo de autenticação de alto desempenho, com selfie, com geolocalização, cara, primeiro, eu preciso de um cliente com um aparelho de celular que muitas das vezes, se a gente pegar 100 milhões de pessoas de classe C, D e E, tirando os extremamente pobres, cara, esse cara não tem. Eu preciso de uma banda de internet para poder fazer um liveness, para saber se o cara está tirando uma foto de uma foto, que muito provavelmente, cara, tirando os grandes centros do Brasil, a gente não tem. Então, acho que a gente tem uma evolução até de infraestrutura para poder suportar esses processos e o uso da alta tecnologia para processar dados, para poder fazer autenticação e etc. Então, acho que, de novo, vai ser faseado esse negócio e, em paralelo a isso, a gente tem um caminho de infraestrutura que vai ajudar tudo isso a acontecer. Né? A evolução da identificação digital, da identificação positiva, do live, né, face match e tudo mais, é um caminho que está acontecendo mesmo. Já fica a dica para quem quiser se interessar bem sobre esse assunto, vai acompanhando a IDWall aí nos nossos posts, porque é o core do negócio de vocês. E isso está evoluindo muito, assim, porque é uma preocupação. E cai muito nesse sentido, né? Quem é que está abrindo essa conta, por exemplo? Exatamente. Quem é que está transacionando? Eu tenho certeza que é a pessoa que deveria... A partir do momento que eu não tenho mais o cara crachá numa agência de um funcionário meu, esse desafio está do lado do consumidor, né? Ele tem que provar que ele é ele mesmo. A gente vê hoje a quantidade de tokens e segurança que existe hoje para transacionar alguma coisa. Isso aí tem que passar para algum lado, né? Então é um desafio grande que vai correndo em paralelo mesmo. Com certeza. Eu estou envolvido com a área de tech, então eu olho também com o lado de quem vai implementar uma integração com o Open Banking. Hoje eu acho que ainda tem uma dificuldade da gente ter ambientes sandbox para a gente poder praticar, testar um hub de uma fintech, poder explorar isso, criar novos produtos. É muito restrito isso ainda hoje, né? Como que vocês acham que isso vai evoluir? Não vai evoluir? Você já sabe se existem alguns sandbox disponíveis para poder fazer esse tipo de teste já, de validação? Davi tem mais. Na verdade, esse é um movimento que naturalmente ele precisa evoluir, né? A gente olhar modelos em alguns países lá fora, né? Modelo de Singapura, alguns países mais inovadores, isso tem acontecido de uma natureza um pouco mais natural pelo próprio modelo, né? Aqui no Brasil, a gente nota alguns bancos tomando um pouco à frente, criando modelos de sandbox, né, para abrir as APIs. Acredito ainda muito no modelo de experimentação, né? A maioria deles, eu acho que algum tempo atrás, no mercado, eu já estou falando desse assunto há cerca de 2 anos e meio, e a gente percebe, quando a gente olha lá para 2017, algumas empresas já começaram a perceber essa tendência, né? Começaram a abrir, criando seu próprio modelo de sandbox, mas ainda acredito que estamos muito no modelo de experimentação. A gente percebe algumas iniciativas, no caso particularmente de banco, o próprio Banco do Brasil, né? O próprio Banco Votorantim, que já estão começando a abrir de uma maneira controlada, eu diria, né? Não, acho que hoje tem um ambiente exposto de API, mas ainda de maneira controlada, não é escolhe quem entra ainda, não é o... Isso é importante porque, cara, é experiência na prática, né? Às vezes você pode até ter uma documentação, mas para você criar um produto, a não ser que você consiga
firmar uma parceria, mas para quem está querendo criar alguma coisa, ter o sandbox, facilidade. Né, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo sandbox, quem está assistindo, mas é uma área onde está lá para ser experimentado. Então, é bem possivelmente que a massa de dados que está ali são massas simuladas, não são dados verdadeiros, mas onde os desenvolvedores podem ir lá criar uma conta ou pegar um token, por exemplo, de autenticação e conseguir transacionar de forma experimental para criar produtos em cima. Eu acho que já tem um aprendizado grande no mercado quando a gente olha o mercado de meio de pagamento. As próprias bandeiras Mastercard, Visa e Elo já tem esses ambientes super maduros. Há muito tempo, né? Os próprios adquirentes, você pega Cielo, Rede, Stone, GetNet, subadquirentes, PagSeguro, Mercado Pago. Cara, essa camada de integração exposta para qualquer um testar e só homologar o dia que precisar de uma chave para virar para uma conta de produção, acho que isso para os caras já é assim, é automático, eles já dependem disso para sobreviver, né? Então acho que os bancos têm muito para aprender com isso e que, querendo ou não, é algo parecido, né? Você tem uma sensibilidade de dado, você tem uma preocupação grande com segurança, então eu acho que já tem meio caminho andado aí que a gente tem bastante para aprender com esse mercado e aplicar para o mercado de banking. Sem dúvida, acho que o exemplo fantástico que você deu das empresas adquirentes, né? Acho que a própria pressão de mercado exigiu dessas empresas, acho que a gente pode usar isso como referência, né? E a tendência, eu acho que agora, com a futura regulamentação, vai se tornar realmente extremamente necessária a criação de um sandbox, de uma implementação de referência, né? Isso tem acontecido lá fora. Você tem países aí, por exemplo, próprio Singapura, onde você tem uma implementação de referência, mesmo sem ter ainda uma implementação oficial do Open Banking, a necessidade do mercado por inovação, né, na linha muito de pagamentos instantâneos, né, a gente observa alguns países hoje no mercado já criando suas próprias regulamentações. O México, recentemente, também já está indo na linha de pagamentos instantâneos. Então, acho que ali você tem uma linha de experimentação muito bacana que vai ajudar a acelerar um padrão de referência que vai ser realmente necessário a partir do momento que a gente partir mesmo para esse ciclo de regulamentação. Acho que a própria regulamentação deve ajudar a criar esse padrão de como a galera tem que seguir, né, para poder tornar até essa concorrência igual. Né? E uma coisa eu falo, o padrão ele é fundamental. Não adianta só eu chegar, expor as APIs e achar que o negócio vai vir. Né? Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade das instituições financeiras de rentabilizar, né, pegar meu asset. Mas não é só lá expor a informação e achar que o business vem, a facilidade, a maneira, né? Eu trazer informações que agreguem realmente para o business da fintech ou do banco, da varejista, enfim, vai ser fundamental nesse processo. Os bancos vão ter que... Acho que vão surgir novos produtos, né? Nessa história toda. Assim. Com certeza. Eu ia perguntar um pouco sobre, na visão de vocês, a comparação entre em que estágio que a gente está aqui, no Brasil, especificamente, em relação a outros lugares como América do Norte e Europa. Eu só vou pedir para a gente, eu tenho mais alguns assuntos para a gente falar rápido, para poder dar bastante tempo para o pessoal perguntar. Então, como que está na visão de vocês, a maturidade que a gente está aqui com a maturidade que a gente tem lá fora? Acho que a Europa tem um caminho muito bacana, a PSD2 é uma regulamentação que veio para ajudar isso, e já tem a segunda versão dela, que inclusive já penaliza a instituição que não tiver em compliance, então só por isso a gente já vê o grau de maturidade que eles estão. Acho que os exemplos que o Davi trouxe aqui também, Singapura é um país extremamente evoluído com relação ao assunto em pagamentos instantâneos, em troca de informação entre instituições. Na minha visão, eu diria que a gente está, cara, sei lá, uns 20% da capacidade que a gente pode ter com relação ao Open Bank comparado ao mercado internacional, mas eu volto no ponto que a gente falou lá no começo. Eu vejo muita vontade do mercado em trazer esse movimento. Acho que, obviamente, tem um desafio cultural das grandes instituições de enxergarem que esse movimento é extremamente positivo e conseguir fazer com que essa transformação ágil aconteça para, com isso, poder mirar uma arquitetura de referência que possibilita, lá na frente, eu poder abrir o meu core bancário e os meus serviços core para algum terceiro. Então, acho que a gente tem
Tem um desafio técnico que, obviamente, é impulsionado com um top-down dentro das instituições, que o mercado ajuda a pressionar. Então, acho que a gente tem um desafio grande cultural ainda para vencer, para poder acelerar um pouco mais esse processo. E, obviamente, o regulador tem ajudado isso também, então eu acho que isso já é um ponto positivíssimo, que é o regulador empurrando, mas acho que a gente está nos 20%. Eu acho que eu acredito que a nossa curva aqui, a gente está chegando um pouco depois, mas eu acredito que o nosso ramp-up vai ser maior. Pela nossa tradição já de evolução tecnológica no mundo bancário, em relação a outros mercados. E outro porque a gente já parou um pouco para assistir o que está acontecendo lá fora, estamos pegando umas lições aprendidas, mas eu acho que quando isso rampar vai ser bem rápido, eu acho. Sem dúvida, eu acho que você colocou muito bem. Nós vivemos, apesar de a gente estar atrás em termos de timing com relação a outros países, eu acho que nós estamos aprendendo muito e pegando muito dessa experiência que está acontecendo na Europa. Né? Na Europa não teve jeito, né? O regulador teve que impor por conta da concentração de mercado e criaram um processo estruturado, né, de registro, de disponibilização. No próprio Reino Unido eles criaram um padrão. Né? Na Europa, em geral, o PSD2 deixou um pouco mais aberto como expor a informação, mas no Reino Unido, em particular, eles definiram um processo mais estruturado, com as APIs, tem todo um processo de Customer Experience muito bem detalhado. Hoje eles já estão acho que na terceira versão das APIs, então, e a gente, de certa maneira, a gente está aprendendo com essa experiência europeia. Né? Isso é muito bacana, né? E a gente pode, obviamente, se basear nesse padrão para já avançar, né? E criar algo talvez um pouco até mais flexível do que o padrão europeu. Né? Que eu não queira, a Europa é um país continental, vários países, então você tem que pensar na questão de um cliente saindo da França e consumindo esse serviço na Alemanha, ter essa experiência unificada, então a questão da segurança ela é muito maior. Então, acho que é muito bacana. Obviamente, alguns países já estão avançando. Houve a regulamentação na Austrália, no próprio Canadá, mas outros países vão pela inovação. Acho que o Brasil tem, sim, condições de acelerar muito. Estamos ainda numa fase de experimentação. Eu acho que a questão muito maior é mindset, mas o que eu tenho observado nesses últimos meses, anos, é a mudança no sentido de enxergar a importância do Open Banking. Acho que esse mindset, nesse sentido, o regulador tem sido muito positivo, então, com uma agenda muito bacana para ajudar. Aqui, como que está a regulamentação aqui no Brasil? Já está acontecendo? Eu já vi que algumas coisas o Banco Central já se manifestou sobre alguns movimentos internos, mas pelo que eu entendi, ainda nada oficializado de quando e comitês para discutir isso daí. Como que está a regulamentação aqui no Brasil? Qual é o status disso? O status que eu tenho acompanhado, já tem alguns comitês discutindo isso dentro do Banco Central, que, de novo, já é um movimento muito bacana. E a última coisa que eles falaram é a questão da consulta pública. Então, acho que eles estão querendo ouvir o mercado, para o mercado dizer o que ele acha, e dali construir, nesses comitês, pelo menos um primeiro desenho do que vai ser essa onda da regulação. Então, o status que eu tenho acompanhado é nesse sentido. Eu vejo um movimento muito positivo vindo do Banco Central, sobre duas frentes. Primeiro, a questão da própria agenda, né, a própria agenda BC+, que ganhou força ali com o Ilan, né, e a gente percebe a preocupação do Banco Central em estimular essa inovação, essa competição no mercado, que as fintechs possam ter. A gente sabe, você falou muito da questão do compliance, da rigidez que é o setor financeiro, mas dá mais flexibilidade para as fintechs poderem ter acesso e entregar experiência. Então você nota essa preocupação de inovar. E uma série de regulamentações foram surgindo nesse período. SCD, direto, a própria portabilidade de salário. Regulação do peer-to-peer lending. Exato. Então você nota uma inovação sobre o aspecto regulatório muito interessante vinda do Banco Central, né? E do outro lado, ele vem de maneira muito responsável, ouvindo o mercado, conversando com as principais entidades de mercado, de fintech, de tecnologia, os próprios bancos, né? Então ele vem interagindo com esse mercado para, de fato, fazer algo responsável, né? E até planejando como vai ser esse launch desse modelo. A gente acredita que, pelo que a gente vem escutando no mercado, vai ser algo faseado, obviamente, né? Começando com
com informações de produtos, serviços, indo aos poucos permitindo exposição de dados e chegando lá na frente no transacional, né? Existe esse processo evolutivo, a gente espera algo já para o começo, ainda para um anúncio do Banco Central ainda nesse primeiro semestre, né? Obviamente datas podem mudar, mas essa é a nossa expectativa, já começar a preparar esse terreno. Eu vou só mais 2 minutinhos para a gente responder uma última aqui. Depois qualquer coisa nas perguntas a gente explora mais sobre regulamentação. Legal. Que é assim, para quem ainda, vamos pensar do lado, vamos ver a visão do lado bancário e a visão do lado criadores de soluções, tá? Integradores ali. Quem vai começar ou quem está no movimento, qual seria ali mais ou menos um timeline aí do que tem que começar a preparar, entender e se posicionar para entrar mesmo bem nesse mercado, assim? Cara, na minha visão do lado de banco, acho que o primeiro movimento é cultural, é mostrar a importância e olhar o Open Banking como um produto. Open Banking não é uma responsabilidade da área de tecnologia expor API, não. Se não tiver alguém de negócio focado nisso, diretoria, time executivo, comprado com o assunto, então assim, para mim o primeiro movimento é o movimento cultural. As empresas precisam entender que isso é positivo para ela e para o mercado e começar a olhar o cliente e o mercado também como vetores importantes. O segundo ponto, obviamente, é uma agenda de tecnologia, porque são grandes as barreiras técnicas para se construir isso. Obviamente, a gente já tem tecnologia suficiente para tal disponível, mas a gente tem uma agenda e um esforço técnico grande para esse negócio acontecer. E o terceiro movimento é a implantação de times que olhem isso como negócio. Então, cara, vamos convencer lá em cima, vamos preparar a nossa área técnica e depois vamos olhar isso como produto e entender como que a gente pode ganhar dinheiro com esse negócio. Então, acho que essa é a agenda básica de se todo mundo perseguir. Daqui a um tempo, a gente vai ter uma concorrência de Open Banking bacana. Legal. Eu acho que é perfeita a posição do Pedro. Acho que tudo começa com mindset, cultura. Eu pude acompanhar no passado empresas tentando trazer esse movimento por tecnologia e acaba que não decola porque no final das contas é business, né? Para o banco, para a instituição financeira é dinheiro, o que vai é investimento, né? Então a questão, tudo começa com mindset, cultura, e aí vem um ponto fundamental, como é que eu ganho dinheiro? Não adianta eu chegar e expor um conjunto de APIs, pego meus dados se clientes, não tem ROI, eu vou mandar desligar, né? Vou expor lá, e a conta tá rolando, né? Obviamente aí já surge uma oportunidade para a nuvem, né? Eu vejo uma tremenda de uma oportunidade de Open Banking, a gente começar de fato a trazer os benefícios da nuvem. Eu acho que é fantástico. E hoje o nível de segurança, de maturidade das plataformas já está um nível fantástico, até no sentido de compliance, de regulamentações, a própria 4658, regulamentação cibernética, você já tem plataformas hoje que já estão preparadas para esse modelo. Tá? Então, primeiro, business. Né? O que eu vou expor para quem, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu rentabilizo, focar no business, focar no negócio, necessidade e no meu ecossistema. Quem são os parceiros? E aí, eu acho que, a partir disso, comecei a experimentar. Eu acho que uma boa forma de experimentar são parcerias de negócio. Empresa, business to business, banco com uma varejista, banco com uma fintech, né? Você vê empresas já começando a fazer isso e é uma maneira fantástica de você experimentar. E aí, obviamente, trazer a plataforma como um acelerador, né? Na verdade, a tecnologia ela vem para acelerar. O como isso é feito muda um pouco de cliente para cliente. Exato. Você tem empresas, bancos menores, você tem bancos enormes, bancos que tem um legado de décadas ali que você precisa, talvez, no primeiro momento, se conectar, expor a informação. Então, falando do meu trabalho hoje, né, assim, a gente trazer esse conhecimento no mercado para, de fato, poder acelerar. Eu acho que com conhecimento, com visão de plataforma, né, com boas práticas e, acima de tudo, pensando em como que eu vou rentabilizar esse negócio, né? E aí sim, sem esquecer desse arcabouço de segurança que é fantástico, né? Pensando na jornada do cliente, sim. Aí sim a gente vai ter sucesso. E aí vem segurança, vem dado, as tecnologias que vão ajudar de fato a rentabilizar.
capto dado do cliente, informação do cliente, eu consigo agregar valor, eu consigo ofertar um crédito mais barato, né, eu consigo conhecer esse cliente, e aí o processo de onboarding, esse processo de conhecer o cliente, ele tem que começar lá no início da jornada, né, porque se eu já trago alguém que eu já conheço, o perfil dele, né, eu consigo mitigar riscos. Então, é uma jornada realmente de transformação. Bom, deixa eu linkar aqui já. Bom, obrigado. Depois a gente encerra aqui, mas essa parte a gente agora vou pegar umas perguntas que o pessoal já mandou aqui. Bacana. Então eu vou linkar isso daqui. O Nelson Silva, ele perguntou na visão, né, na nossa visão, qual é o papel dos birôs de crédito ali? Serasa, SPC, Boa Vista, nesse modus operandi do Open Banking. Cara, na minha visão, talvez esses caras sejam um dos primeiros a usarem. Porque eles já têm, querendo ou não, conexão com todas as fintechs, conexão com todos os bancos, só que hoje ele está mastigando muita coisa para entregar para quem quer usar o dado dele, e com o Open Banking, com as empresas mais abertas, ele começa a ter uma acuracidade de dar a acuracidade dos dados muito maior. E aí, com isso, ele passa a ser muito mais assertivo em escoragem, em prevenção à fraude e etc. Então, eu acho que esses caras são talvez os primeiros a utilizarem, já são empresas conhecidas das instituições financeiras. Então, como o Davi comentou, talvez um experimento com eles é um negócio que já é um primeiro caminho. Aí a Serasa faz um trabalho super legal lá, né? Tem o Serasa Labs lá, que eles tratam com esse tipo de coisa, então já tem bastante engenheiro de dados lá olhando esse negócio. Então, eu acho que talvez seja um dos primeiros players aí que possam se conectar nos bancos, aproveitar essa informação para ainda não entregar crua para o mercado, mas já no formato de escoragem, mas acho que pode ser um primeiro ensaio. Sem dúvida, essas próprias empresas, eles são grandes consumidores de dados, né? Eles precisam, a gente nota esses birôs evoluindo no sentido de, não é só mais dizer se ele é positivo ou negativo, né? Ele precisa de fato conhecer o cliente. E aí, a partir do momento que esse ecossistema cresce, de informação, de conhecimento do cliente, né, esse acesso a esses dados. O birô ele também vai ter que evoluir e cada vez mais empoderar essa plataforma com informação para tomada de decisão. Né? Olha, empresta, não empresta, por conta desse histórico. Então, eles, concordo muito com a visão do Pedro, eles também são grandes consumidores de dados, podem se beneficiar muito, né, desse tipo de informação. E muitas vezes a gente acha que eles são só fornecedores, mas eles também consomem dados. Precisam de muito dado, e quem precisa de dado precisa de um modelo Open Banking para se conectar, pode se beneficiar desse modelo. Né? O Almir de Oliveira Menezes, ele perguntou, pessoal, como está a visão de vocês em relação aos 3Ds? Como os bancos estão ou deveriam estar se preparando para não ficar com as fraudes no colo? Com os mandantes chegando, o cliente terá toda a liberdade para escolher como será o seu meio de pagamento online, não presencial, e os bancos ficarão com um problema. Então, ele está falando mais, acredito, sobre... aí é uma questão do... O grande risco sendo comprado pelos bancos. Porque tem um movimento no mercado de meio de pagamento que é o 3DS 2.0, que é o que é a autenticação do usuário em 3 domínios. No domínio do banco, no domínio da bandeira e no domínio do adquirente. Que antigamente a fraude online estava muito do lado do lojista. O lojista avaliava a transação, porque uma vez que vem um chargeback numa transação de cartão, o banco fala, esse risco era seu, eu não garanto uma transação online. Mas quando a gente tem a autenticação do 3DS, que normalmente é feita dentro do ambiente do banco, o banco passa a assumir essa fraude. O liability está do lado do banco, a gente muda isso e o lojista não é mais responsável pela fraude da transação. Eu acho que esse é um movimento que não tem mais volta, os bancos vão ter que evoluir essa questão de autenticação para transações de e-commerce. E, obviamente, quanto mais a gente evoluir a questão de pagamentos instantâneos, a gente começa a não ser só dependente do instrumento do crédito para a transação de e-commerce. A gente começa a ter débito em conta corrente, a gente começa a ter outras coisas que os bancos vão ter que correr para evoluir com a questão de autenticação dessas transações. Então, na minha visão, é um caminho sem volta que as bandeiras estão colocando para cima dos bancos e os bancos vão ter que construir essa solução. Acho que a liability, bem colocou, é uma preocupação muito grande. Afinal, tem um vazamento de dados. Quem é a responsabilidade? É da fintech, que não tratou, não cuidou do dado eficientemente, ou é do banco? E aí eu acho que reside a grande preocupação do banco Mas, de verdade, hoje, eu não consigo mais enxergar o porquê que o banco não
atue como um provedor de serviços financeiros para o mundo. Né? Hoje, se a gente olhar para o mercado, cara, tudo são APIs. O modelo hoje de ecossistema trabalha em cima disso. Então, acho que é uma preocupação relevante, mas a partir do momento que tivemos esse shift, essa mudança para o cliente ser dono da informação, ser owner da responsabilidade, eu não posso mais guardar essa informação. Eu tenho que, de fato, me preocupar. E aí entram as estratégias de mitigação de riscos, né, fraudes, parcerias. Esse ecossistema centrado em segurança tem que ser muito bem definido. As políticas de como o cliente, como que eu faço a gestão do consentimento, como é que essa aprovação, como é que eu mitigo riscos com segurança, com armazenamento seguro de dados, criptografia. Tem toda uma estratégia aí, um arcabouço de segurança que tem que ser pensado, né? Até regulatório, eu diria, mas não dá mais para segurar esse movimento. Acho que é uma mudança. Legal. O Cristiano Vieira, ele mandou 2 perguntas aqui. Primeira, o movimento de pagamentos instantâneos vai utilizar algum recurso Open Bank? Aí depois eu mando a outra. O que eu entendo pode se beneficiar de Open Bank, mas o que está sendo construído não vai em linha com Open Bank. É basicamente pegar a câmara de pagamentos e tornar ela 24/7 e eu poder compensar até a qualquer horário, de qualquer dia, seja ele útil ou não. Então, acho que uma extensão, um pouco uma extensão do que já tem hoje. Ali. Exato, é uma evolução do modelo de hoje, né? Sim, perfeito. Acho que o Pedro colocou muito bem. Você vai ter uma estrutura independente, né? O próprio Banco Central que vai ficar responsável pela liquidação ali 24% das operações. Vai ter toda uma estrutura de empresas que vão estar conectadas diretas ou indiretamente nessa estrutura. Obviamente, possivelmente, está sendo definido a forma, né? Talvez até não basicamente atendendo um padrão Open Bank, mas eu acho que, de certa maneira, ele vai ajudar o Open Bank, porque... É isso que eu pergunto assim, será que... Tudo bem, a gente está falando ali da própria, do que está por trás hoje ali, RTM, SPB, tudo mais, a gente está falando de uma extensão disso. Mas será que o Open Bank não pode, outros players que não estiverem conectados nessa rede, por meio do Open Bank, fazer pagamento instantâneo, fazer transações de pagamento instantâneo? Com certeza, uma vez que eu exponho uma API, o cara possa fazer um débito ou um crédito numa conta corrente do meu banco, cara, ele estaria apto a fazer uma transação instantânea, né? Sem dúvida, posso um terceiro ali, provendo a experiência, provendo essas APIs, e aí, obviamente, um terceiro, uma outra entidade vai estar consumindo. Né? Seja uma questão só um meio de pagamento, eu faço um débito numa conta do Davi do Itaú, estou fazendo um crédito numa conta do Pedro do Banco Pan. Isso aí de forma instantânea. Talvez isso seja uma questão de tempo, acho que provavelmente... Exato. Em cima do que a gente já tem hoje, vai acontecer primeiro. É que você já tem uma interligação muito grande de conciliação e etc., que está passando pelas câmaras onde os bancos estão conectados, SPB, CIP, etc., que de um dia para o outro você mudar e falar, não, agora vamos todos conectar via API aqui, fazer débito e crédito do lado do outro. Essa é muito radical. Tem o contábil, o fundo garantidor, tem um monte de coisa por trás ali que tem que sustentar esse negócio. Mas acho que acima de tudo vai estimular muita inovação, porque meio de pagamento significa você estar próximo ao consumidor. Exatamente. Eu sempre falo, quantas vezes no dia você paga uma conta, algum tipo de pagamento, então você está próximo ali, vai de fato estimular a entrega de inovação, de novas parcerias, usar esse dado de pagamento para alimentar uma base, uma inteligência. Aí, a estratégia de dados ela é fundamental para oferecer um produto, um serviço diferenciado, um crédito ali na ponta para o cliente no momento de uma experiência nova ou ali na loja. Enfim, eu acho que isso vai ajudar na oferta de novas experiências do consumidor. Legal. Vou fazer a segunda pergunta do Cristiano aqui, que é se a gente já tem alguma coisa de blockchain conectada ao mundo de Open Bank, se você já conhece algum case, alguma coisa que já tenha aplicado ali, se faz sentido ou não. Veja, eu acho que o blockchain ele é uma plataforma, né, capaz de habilitar novos negócios no mundo, olhar no mundo financeiro, né? Cross-border, pagamentos entre empresas, que hoje tem uma estrutura muitas vezes cara para fazer um pagamento, uma transferência de um país para o outro. Por exemplo, você gasta 2, 3, 4, 5, 10% de uma transação, coisa que você pode fazer com uma estrutura muito mais leve usando o blockchain. Tá? Mas
somente o uso de blockchain não significa estar aderente ao padrão OpenBanking. Então, hoje assim... Você não, acho que eu não conheço nenhum deles. Por exemplo, nesse caso que a gente comentou, de faz todo sentido. De uma transação que está por fora da câmara, porque eu não tenho a câmara... Faria sentido. Sim, teoricamente, não muda, né? Você tem a conciliação nativa, vamos chamar assim. Exato. O negócio que entrou, acreditou e debitou e está lá, né? Exato. Você poderia, por exemplo, criar uma estrutura blockchain onde diferentes instituições transacionam, né? E isso conectado aí sim que entra o Open Bank, via APIs, um varejista na ponta fazendo a transação, oferecendo serviços de transação, de transferência, por exemplo, isso conectado no banco e usando a infraestrutura blockchain você faz a liquidação e a compensação dessa transação de forma muito mais rápida. Sim. Eu acho que ele vem como um apoiador em termos de infraestrutura, né? Mas não dá para dizer que por si só o fato de ter blockchain vai acelerar ou não. Eu acho que pode ajudar no processo. Deixa eu agradecer então ao Nelson, ao Almir e ao Cristiano pelas perguntas. Vamos fazer um wrap-up aqui. Não tem mais perguntas, né, produção? Não. Então tá bom. Bom, vou agradecer Davi, agradecer Pedro por participar aqui, por trazer, assim, essas informações da vida real é muito valiosa, né? Coisas que estão acontecendo de verdade mesmo, fora ali do papel, das intenções, isso é bem legal, mostra que o movimento já é uma realidade, a gente já sabe que já é uma realidade mais lá fora do que aqui dentro, e que aqui está acontecendo. Tem umas questões regulamentares ainda para se aprimorar, mas eu acho que os passos estão sendo dados, isso é bem legal. Então, obrigado pela visita aqui, pela participação, das informações, e também fica aberto para vocês também agradecerem aqui ao pessoal. Queria agradecer a oportunidade, eu acho que é um tema, Open Bank é um tema fantástico. Daria para passar um bom dia. Dá para a gente passar dias, eu acho que a gente está num momento único de transformação, né, que de fato, ele acredito que ele vai acelerar, né, mercado, ciclo de crédito crescendo muito, muito forte, né, as competições dos bancos digitais, a gente está vendo novos bancos entrando aí, né, agora N26, C6, está claro que olhar só para dentro da nossa casa, da inovação interna, não dá mais para entregar a inovação, olhar, conhecer, o know your customer de fato, só olhando para dentro de casa. Acho que as parcerias, o Open, esse relacionamento, criar esses ecossistemas é fundamental para fechar aquele triplo, né, que eu comentei lá no início, de cliente com nova experiência, fintech acelerando a inovação com dado e banco ganhando dinheiro, estabelecendo parceria, reduzindo o CAR, entregando inovação que o cliente quer. Então, acho que essa é a mensagem. Tem tudo para inovar, eu estou aberto, quem quiser bater mais um papo, eu estou 100% aberto. Onde, pessoal, quem quiser mandar alguma coisa para você, te encontrar. Pode entrar em contato comigo direto, o meu e-mail é davi.guin@cienza.com, tá? Tem o meu blog, openbankingbrasil.com.br, né? A minha comunidade também, Open Banking Brasil, então eu estou muito engajado há cerca de 2 anos e meio aí já com o Open Bank, tá? Fiquem à vontade, quem quiser bater um papo, conhecer um pouquinho melhor, falar da minha nova plataforma do Bank4, como a gente pode ajudar vocês a acelerar essa jornada do Open Bank, que eu acho que é um dos objetivos nossos, né? Enfim, estamos abertos aí para ter esse papo. Obrigado, eu também queria agradecer bastante a oportunidade, como comentei no começo, é um tema que eu adoro, sou apaixonado por isso, acho que é um negócio que faz muito sentido desses 3 pontos de vista, do lado do banco, do lado de empresas de tecnologia, ou de qualquer negócio que queira fazer serviço financeiro, e do lado do consumidor, concordo bastante com o Davi, acho que a gente está num momento quase que ímpar, com a economia retomando, com tecnologia se tornando mais acessível, acho que a gente tem muitos pontos positivos que devem ajudar a gente a acelerar. Tem muita gente que fala, ano passado era o ano do Open Banking, esse é o ano do Open Banking. Cara, eu acho que a gente vai viver nos próximos 15 anos os anos do Open Banking, que a gente vai ter uma evolução gigantesca no que se diz respeito às empresas do mundo financeiro, olhando mais para a tecnologia, fazendo a parte de transformação digital de dentro de casa, transformação ágil. Então, também é um negócio que eu estou super conectado. Podem me procurar no LinkedIn lá, Pedro Henrique Poli Romero, também estou super aberto para sempre
discutir o assunto, é um negócio que eu gosto bastante. E estamos cheios de vaga lá no Banco Pan, para quem quiser ajudar a gente a construir um banco digital, que também vai ter aí uma cabeça bacana de Open Bank. Pode me procurar, que a gente está precisando de gente querendo esse desafio. Esse desafio é grande. O desafio é grande. Eu só vou complementar, eu acho que a gente não está no ano do Open Bank, a gente entrou na era do Open Bank. Isso. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma importante, tá bom? Legal. Show. Bom, e agradeço todo mundo que participou, esteve até agora aí com a gente. Obrigado por ter entrado, feito esse convite, aceitado esse convite. E fique ligado aí que outros webinars bem interessantes vão rolar. Então, siga lá a página do IDWall no LinkedIn, acompanhe o que a gente posta lá. Tem bastante coisa legal que vai acontecer, tá? Obrigado, pessoal.